Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Você pode ligar, por favor, aí, cara, o negocinho, só apertar no... segurar um pouquinho o botão do power ali atrás. Nessa meditação, que vai ser sobre a generosidade, eu queria começar contando sobre um filme que chama A Lista de Schindler, que é um filme do Steven Spielberg. E ele conta a história de um industrial que ele se translada para Cracóvia no início da Segunda Guerra Mundial. Então ele tem fábricas, é um homem muito rico, e nessas fábricas trabalham muitos judeus. E ele percebe que pouco a pouco ele vai perdendo seus funcionários, porque vão sendo deportados. E um dia um funcionário que era muito importante para ele, que era o cara que levava as contas dele, vai ser deportado também. Então ele tem que interferir para poder tirá-lo daquela situação, porque aquele homem era seu braço direito. Esse industrial era um egoísta, estava preocupado sempre com o seu. E ele protegia os funcionários, porque principalmente poderiam trazer um benefício para ele, não porque estava preocupado com judeus ou coisa do tipo. No fundo, a guerra para ele era somente uma coisa incômoda porque atrapalhavam seus negócios. Era um homem que era infiel à sua mulher, ou seja, como qualquer egoísta, tipo as coisas de um egoísta. E um dia ele testemunha, por um acaso, a destruição do gueto de Varsóvia, nesse momento em que estavam os judeus num lugar. Então, os nazistas vão lá e matam boa parte daqueles homens, deportam outros, tiram todas as coisas que eles têm. Então, ele começa a ficar incomodado com aquilo. Ele achou que ali uma coisa que já passava um pouquinho do limite. Ele ficou chocado e começa a se perguntar, mas por que estão fazendo isso? Ele conhecia muitos judeus que eram pessoas boas. Então, parecia para ele uma coisa arbitrária. Só que aquilo ainda não foi suficiente para poder movê-lo. Um dia, ele foi convidado pelo comandante dos nazistas naquele lugar, que ele comandava os campos de concentração, para uma reunião. E aquele nazista fica impressionado com a sua elegância. Ou seja, seu modo de vestir era um modo de vestir realmente muito... chamava atenção. E pergunta para ele assim, onde você comprou esse blazer? E aí aquele homem responde com uma certa ironia. Olha... Eu podia te conseguir um igual se você não tivesse levado no trem o judeu que me fez esse blazer. Então, o nazista viu que o cara o intimidou. Então, o alemão automaticamente começa a ter respeito por aquele cara. Sabe que aquele cara ali não tem medo. Nessa reunião, o comandante alemão ele convida esse industrial, que era o Schindler, para ser seu colaborador. No fundo, ele quer que o Schindler opere suas fábricas para produzir coisas para o regime nazista. E aquele homem, que era um empresário, começa, digamos, a vir aqui a coisinha de tio Patinhas, dinheiro, dinheiro, business, muito bom. Só pede uma coisa, olha, que meus funcionários não sejam levados da fábrica. Ou seja judeu, seja não seja judeu, vai ficar na minha fábrica e ninguém vai levar de lá.
porque senão não produzo nada. Se eu tiver que toda hora estar treinando o pessoal de novo, né? Porque não era uma preocupação pelos judeus, né? Aqui, olha, senão não dá dinheiro, né? Eu quero aquele funcionário que você levou de volta, né? Quero aquele aqui de volta, né? E o comandante aceita. Ah, muito bem. Ele ri lá e aceita, né? E aquele homem, o Schindler, ele não tinha nada contra os judeus, né? Então, ele na fábrica dele não é que trate especialmente bem, mas no fundo não maltrata ninguém, deixa todo mundo trabalhar, recebe o seu salário justo, né? E começa a correr a fama entre os judeus que quem estava na fábrica não era deportado. Não, se você estivesse na fábrica do Schindler, você não era deportado, né? Ninguém sabia do porquê, mas o fato é que tinha esse acordo, né, entre ele e o comandante. E um dia aparece uma mulher para visitar o Schindler. Ele não a recebe num dia, ela vem de novo no outro, ele não a recebe, vem no terceiro. Aí, pela insistência daquela mulher, né, que nem a Cananeia do Evangelho, ele recebe ela. Né? E aquela mulher vai insistindo até conseguir. E ela fala assim para ele: eu sei que o senhor é um homem bom e protege quem trabalha na sua fábrica. Meus pais são idosos e estão no campo de concentração. Eles vão morrer lá. Faça alguma coisa para que eles venham trabalhar na sua fábrica. Porque ela sabia, puxa, eles vão ficar protegidos aqui, né? E aquele homem automaticamente, digamos, despreza ela. Despreza ela. Né? E, sabe, fala assim, ela não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com isso, tal, né? Quem te disse isso, que eu protejo judeu, né? Nada a ver, né? Some daqui. Pouco me importam teus pais, né? E expulsa a mulher do lugar. E ele faz isso de propósito, né? Porque ele é um homem inteligente, ele sabe negociar, né? Ele sabe que se ele ganha a fama de amigo dos judeus, automaticamente ele vira um inimigo do regime nazista, né? Então vão começar a persegui-lo, então ele não vai proteger mais ninguém. Então por isso ele, digamos, despreza a mulher e manda a mulher, expulsa a mulher de lá, né? Mas ele fica com aquilo na cabeça e negocia lá com aquela prudência das serpentes, né? E consegue fazer com que os pais da moça de fato venham. Os pais da moça vêm trabalhar na fábrica dele, né? Uma coisa super arriscada, né? Mas quando ele consegue aquilo, ele prova uma imensa satisfação. Ele prova um gosto, né? Que ele era um homem hedonista, né? Ou seja, tinha muito dinheiro e gastava em prazeres da vida. Gastava com mulheres, gastava, digamos, com bebida, jogando, né? Quer dizer, ele provou uma coisa muito boa, né? Puxa, só ajudei essas duas pessoas aqui, né? Então ele viu que é bom ser bom. É bom ser bom. Fazer o bem me dá gosto. É a alegria de dar. A alegria de dar, né? E o mais curioso é que ele sabe que ele não vai receber nenhuma recompensa por isso. Não é recompensa, né? Ou seja, a mulher não pode nem sequer ir lá agradecer para ele. Ele sistematicamente vai aumentando aquela atuação pessoal para aliviar, nem que seja um pouquinho, o sofrimento daquela gente. Né? Tem lá um momento em que tem um trem que está cheio de judeus, né? E os caras estão lá há muito tempo, começam a ter sede, né? Então eles pedem, pelo amor de Deus, água, né? Então ele vai lá na fábrica dele, sai da estação, vai na fábrica dele, busca uma mangueira, né? E vai jogando lá, digamos, a água para o pessoal, né? Quer dizer, ele protegeu aquele pessoal ali, ia morrer todo mundo, né? Na prática. Ele aliviou um pouquinho o sofrimento daquele pessoal, que estava com sede, né? E ele vai cada vez se incomodando mais para poder ajudar. Ele vai se incomodando, deixando de lado aquele seu comodismo, né? Então ele está dando o seu tempo, está dando a sua tranquilidade, né? Então ele começou dando, digamos o seguinte, aquela sua, digamos, sua paz ali, né? E começa a dar mais. Vai se aproximando do fim da guerra e o comandante recebe a ordem de exterminar os judeus. Olha, extermina todo mundo. E o Schindler, ele sabe disso, ele sabe que vai, digamos o seguinte, acontecer essa situação, e ele começa a preparar uma jogada super arriscada. Então ele vai tentar convencer os comandantes alemães que lhe deem permissão de montar a sua fábrica num outro lugar. Que ele possa convocar os judeus que ele quiser. Olha, que eu posso chamar todo mundo aqui na minha fábrica e levar para outro lugar, construir minha fábrica em outro lugar, né? E ele começa o quê? A subornar os oficiais. Ele pega esse dinheiro que ele tinha, né? Que era malas e malas de dinheiro, né? E começa a subornar um oficial, subornar outro, né? Olha, esse tanto judeu, esse outro, né? Esse outro. E ele vai elaborar a famosa lista de Schindler, que era uma lista que tinha mais de 1000 nomes, né? Que ele queria, olha, esse cara, e ele pagou, né?
para que eles pudessem, digamos, ir para pegar um trem e montar sua fábrica num outro lugar. Né? Termina a guerra e o Schindler tem que fugir. Né? Por quê? Porque ele vai ser acusado de colaborador do regime, porque ele produziu coisas para o regime. Né? Então, no fundo, por exemplo, naquela fábrica ele enganava, né? Ou seja, ele produzia balas que não funcionavam, produziam coisas que eram jogadas fora, né? Só para não ajudar a que aquela coisa fosse adiante, né? E antes que o Schindler fuja, os judeus que ele salva, né? Quando terminou a guerra, né? Então, os judeus que ele salvou, que estão na sua fábrica, apresentam para ele uma carta assinada, né? Falam assim, olha, essa aqui é uma carta que eu quero que nós vamos entregar para as autoridades dizendo que você nos ajudou, né? Que você, digamos, colaborou e você salvou a cada um de nós, né? Digamos, estamos muito agradecidos, né? Então ele fica emocionado com aquilo, né? De perceber aquele detalhe daqueles homens. E ele começa a contemplar ao seu redor, né? Todas aquelas caras, né? Todas aquelas pessoas, né? Estão ali, né? Gente mais velha, gente mais jovem, né? Crianças. E ele percebe, puxa, olha, que alegria, né? Tantas vidas inocentes foram salvas. Só que depois disso lhe vem uma imensa tristeza. Porque ele começa a ver que ainda sobrou algo. Quer dizer, ele realmente empregou toda a sua fortuna, mas sobraram coisas. Ele começa a ver, puxa, olha, e esse meu anel aqui? É um anel de ouro, né? Se eu tivesse vendido, eu podia ter salvado mais 2. E esse carro, né? Para que eu preciso desse carro aqui, né? Se eu tivesse vendido, eu podia ter salvado mais 10. E começa a se desesperar com aquilo ali, né? Quer dizer, eu tinha que ter dado mais. Ou seja, por que eu não dei tudo? Por que eu guardei essas coisinhas aqui para mim? Né? E ele pensava que uma vida valia muito. Uma vida valia muito. Quando a pessoa ela prova essa alegria de dar, ela não se contenta até dar tudo o que tem, até o ponto de dar-se a si própria. Quer dizer, eu já dei a minha fortuna, dei digamos assim, o meu tempo, dei as minhas energias e dou a mim mesmo. Né? Quem realmente prova a alegria de dar. Né? Então, a alegria de dar se chama generosidade. O generoso é o que dá. A pessoa, digamos assim, ela não tem uma relação de justiça. Não te dou porque eu quero te dar. Não porque eu quero algo em troca. Né? Eu recebi de graça eu te dou. Ou seja, tudo que a gente tem na prática, é um dom de Deus, né? Que a gente recebeu, né? Pela nossa inteligência, nossa empatia, nossa família, o país que a gente vive, as condições de saúde que a gente tem, tudo é um dom de Deus. O tempo que a gente tem, né? Então, se eu recebi de graça, eu dou de graça. Senhor, tudo que eu tenho eu recebi de Ti. Quando a gente é generoso, a gente imita Deus, que cria esse mundo e cria o homem como pura mostra de gratuidade. Ele não tinha obrigação. Deus não tinha necessidade de criar a cada um de nós. E Deus não exige nada em troca. Deus dá porque Ele quer dar. Deus não exige nada em troca, né? Não obrigou a gente a amá-lo. Ele quer simplesmente que a gente compartilhe da sua alegria. Né? Que nós compartilhemos nossos dons também. Né? A generosidade sempre gera alegria. Né? Sempre quando eu consigo dar aquilo que eu tenho, me dá uma imensa alegria. E é interessante, assim, quando... Assim, nunca há um limite do quanto a gente pode dar. O limite é a nossa própria vida, como Cristo deu. Um exemplo de generosidade é a festa. Quer dizer, uma festa é uma prova da minha gratuidade. Eu quero que você compartilhe da minha alegria, né? Porque é meu aniversário, porque eu consegui me formar na universidade, porque é o meu casamento, né? Então vem aqui na minha casa e eu vou te oferecer uma boa comida, um bom lugar para a gente conversar, né? Para você descansar. Quer dizer, eu te dou porque eu quero, porque dar me dá uma alegria. Ver que você está bem me faz bem. Ver que você está contente me deixa contente. Então Cristo sempre compara o céu com uma festa, com um banquete. O céu é quando Deus se dá de maneira mais plena a nós. Quer dizer, quando Deus fala assim, eu quero me dar por inteiro para você, né? Então o céu é isso. Toda maravilha, toda grandiosidade de Deus, Ele se dá para nós, se derrama em nós. Deus quer dar, Ele quer compartilhar contigo a alegria que Ele tem. A generosidade, ela é consequência da pessoa que é agradecida. Senhor, tudo o que eu tenho eu recebi de Ti. Se alguém me deu, eu dou também.
Quando essa sequência ela se quebra, a gente fica triste. Ou a gente não é tão feliz quanto a gente poderia. Né? Quando essa sequência quebra, quando eu começo a reservar para mim algo, ou do meu tempo, ou das minhas energias, ou a minha vontade, para não fazer a vontade dos outros, mas a minha. Né? Um exemplo muito triste disso no Evangelho a gente tem do jovem rico. Né? Então, aquele homem, digamos, cheio de virtude, cheio, digamos, de vontade de servir a Deus, né? E Cristo ele olha para ele, aquele homem com ternura, né? Olha, só uma coisa te falta. Dá o que você tem, vende aos pobres, né? E me segue. Só te falta isso. Né? E aquele homem não dá. Ele não deu. E vai-se embora triste. Né? Porque é a consequência de não dar. Quer dizer, tudo que eu tenho eu recebi de Deus. Né? Então, Deus ele pode me pedir tudo. Tudo que eu recebi, Deus pode me pedir. Né? Às vezes a gente fala assim, tem um filme italiano muito engraçado, né, que chama Se Dio Vole, Se Deus Quiser. Né? Então tem lá ele é um médico assim muito bom, né? E aí a paciente, a esposa do cara está sendo operado, né? Pergunta lá, ele vem lá ao encontro dela para dizer assim, que a operação foi um sucesso. Olha, puxa, doutor, graças a Deus. Ele fala, não, graças a Deus não, graças a mim. Eu que fiz, né? Esse negócio é um cara que é ateu, assim, né? E o cara não se dá conta, puxa, cara, se você está aí como médico, né, você recebeu tudo isso. O cara fala, não, eu que trabalhei, fui para a universidade, estudei no vestibular, né? Ah, é? E quem te deu inteligência? Quem te deu família que custou teus estudos? Né? Quem te deixou, digamos assim, estar num país que tem uma universidade? Né? Você esquece de tudo isso, né? Quer dizer, nada você deve a você mesmo. Pelo contrário, quem dá gratuitamente fica feliz. Cristo elogia aquela viúva que dá tendo mal para o seu sustento. Não, ele vai lá, tem um montão de gente que deposita lá uma esmola grande, mas aquela viúva deposita 2 moedinhas. Senhor, esse pouco que eu tenho, eu te dou. E não se preocupe, aquela mulher ela não ficará desamparada. Porque é impossível ganhar de Deus na generosidade. Se a gente dá, Deus dá mais. Por que a gente não é mais feliz? Porque a gente dá pouco. A gente não dá tudo. A gente tem medo de dar. A gente tem medo que se eu dar, eu vou ficar sem. E não, Deus ele fala assim, olha, dá que eu vou te dar mais. Mas primeiro dá. Cristo ele faz uma promessa. Tudo que você der por amor a Deus e ao próximo, você vai receber 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. E Cristo, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E a gente recebe isso em alegria. Ao contrário, quem guarda para si o que recebeu, fica triste. Fica triste. É a tristeza do avaro, a tristeza do pão duro, do egoísta, digamos, do comodista, daquela pessoa que só quer que se faça sua vontade, não se decidir sua vontade para outros. Esse dar não se refere somente ao dinheiro ou coisas materiais, mas também ao tempo, nossas qualidades pessoais e fundamentalmente a nossa vida. Quer dizer, o que fundamentalmente Deus quer é a nossa vida. Olha, você chega em casa, por exemplo, você tem várias coisas para fazer, Só que você vê que tem uma pessoa que precisa de ajuda. Você fala assim, cara, meu tempo é curto. Claro que é. Claro que é. Só que quanto do teu tempo é teu mesmo? Você pode não completar esse dia. Você pode morrer dormindo. Eu tive um amigo na universidade que ele morreu dormindo. Ataque do coração, ele não amanheceu. Você pode nem terminar aquele dia. Então, quanto do teu tempo é realmente teu? Por que você não deu aquele tempinho para aquela pessoa que precisava de ajuda? Quer dizer, para que guardar o tempo para mim? Quer dizer, então eu dou o meu tempo. Então eu te dou uma mão. Resultado, a alegria da generosidade. Sempre quando a gente dá, a gente fica contente. Você recebeu um talento de Deus, Por exemplo, aquele médico, que, digamos assim, um cara que estudou pra caramba para o vestibular, Exemplo, e estudou vários anos de medicina, Então eu conheci um médico não é que eu tenha conhecido ele, mas digamos, eu conheci, digamos, pessoas que conheceram muito próximas, E eu fui celebrar o seu velório. Esse homem morreu, Então, a viúva daquele médico falava assim, que ele, vários dias da semana, chegava em casa, com o sapato cheio de terra, sabe, todo sujo assim,
porque ele tirava alguns dias da semana para atender num lugar muito pobre, lá de São Paulo. Né? Atendia o pessoal de graça lá na favela, né? Ninguém sabia daquele negócio, só a família dele, né? E ele sempre levava dinheiro vivo no bolso. Era um cara assim mais velho, né? Sempre tinha dinheiro. Por quê? Ele receitava para a pessoa, né? E via automaticamente se a pessoa, olha, como é que está a tua situação lá na tua casa? Tal. Ah, puxa, meu marido está desempregado. Ele sabia, olha, esse remédio aqui a pessoa não vai comprar de jeito nenhum, né? Ele falou assim, esse aqui é o dinheiro para você comprar. Gaste nesse remédio. Teu marido depende disso, né? Para a pessoa não gastar com outra coisa, né? Ele sabia que a pessoa podia gastar com outra coisa, mas, puxa, o que eu posso fazer, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o que você precisa para você comprar esse remédio, né? Então, puxa, foi um homem que Deus deu algo para ele, ele deu de volta. Né? Certamente Deus o acolherá no céu, né? Alegria de dar, receber de graça eu dou. Né? Dinheiro. Às vezes você tem muito pouco, né? Porque você recebeu dos teus pais, né? Outras vezes você trabalha para ganhar, né? Mas olha, se meus pais não tivessem cuidado de mim, né, dado educação, né? Onde é que estariam as minhas capacidades desenvolvidas, né? Então eu dou de volta, né? Então, junto, puxa, olha, você vai lá, Dia das Mães, né, que tá chegando aí, né? Olha, uma parte do dinheiro que eu podia comprar em sorvete, que eu podia comprar, sei lá, qualquer coisa para mim, olha, deixa eu comprar um presente para minha mãe. Né? Eu jamais teria alguma coisa se ela não tivesse me dado já, tivesse cuidado de mim quando eu era criança, né? Então eu faço isso, né? Eu dou de volta. Né? Eu dou, aqui no centro, tem sempre uma caixinha, né, que as pessoas podem, de maneira anônima, depositar alguma coisa que elas queiram, né? Poxa, é triste comprovar que muitas vezes ele não tem nada. Quer dizer, a pessoa não sabe reconhecer que se faz muito por ela aqui. Né? Se atende a tua direção espiritual, se atende, digamos o seguinte, sempre que você precisa receber um sacramento, você pode receber. Né? Tem sempre aquela pessoa que está ali cuidando de você para que você fique bem, para que você cresça. Né? E às vezes a pessoa não sabe reconhecer, não sabe dar de volta aquilo que ela já recebeu. Né? Então ela deixa de provar aquela alegria de dar. Não tem alegria maior, né, do que quando a gente dá a nossa vida para Deus. Não, essa daí é, digamos, poder entregar a nossa vida para Deus, né, é a maior alegria que a gente pode ter. No fundo significa, eu quero fazer a vontade de Deus, independente do que ela seja. Meu Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Independente do que ela seja. Porque, afinal de contas, eu não recebi a minha vida de Deus, então eu dou a minha vida de volta. Eu recebi a minha vida de Deus, eu dou de volta. Às vezes, ela coincide com a minha vontade, outras vezes não. E aí mesmo que eu mostro o quanto eu sou generoso, quando dói. Né? A Madre Teresa de Calcutá, ela ia pedir dinheiro lá para os homens, para aqueles homens, né? E ela, para muita gente que 1 milhão não era nada. 1 milhão não era nada, né? Então ela ia aumentando aquilo ali, até ver que o cara brigava com ela. Você está abusando de mim então, né? Porque ela sabia, agora doeu. Agora doeu, né? Então, a gente é generoso quando dói. Né? Quando a gente está dando aquela coisa de maneira confortável, significa que a gente está dando aquilo que sobra para nós. Quando doeu, meu amigo, aí eu estou sendo generoso. Né? Então, é uma boa coisa para a gente saber se a gente realmente assim está colocando Deus para trabalhar por nós. Né? Quando doeu. Poxa, você vê lá que tem uma pessoa que precisa de ajuda, você vai ter que cortar uma diversão tua. Né? Você vai ter que fazer um trabalho onde não brilha o teu talento. Por exemplo, onde aquele teu talento que você tem de inteligência, de capacidade manual, de capacidade esportiva, o que seja, não vai brilhar o teu talento, né? Pois é aí que, quando você esconde o teu talento, aí que doeu, né? Então, aí que é generoso, né? Olha, dói na hora, mas depois vem aquela alegria de dar. Quando eu quero ver para Deus, não é que Deus me tira algo. Eu é que dou, porque eu sou feliz fazendo isso. Deus nunca me tira nada, né? Eu é que estou dando para Ele. Senhor, onde as pessoas que não têm um sentido profundo da sua vida veem renúncia, eu vejo alegria. Quem não tem um sentido profundo da sua vida, uma vida cristã, às vezes ela vê renúncia, onde ali poderia emanar só alegria. Né? Porque eu dei algo para Deus. Nossa Senhora, não é que ela deu uma parte da sua vida para Deus, ela deu a sua vida inteira. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Olha, meu Deus, o que você quiser, a tua vida é minha, mas aqui escrava do Senhor, o que você quiser. Não, quer dizer, não é que Deus me tira algo,
Eu dou para Deus. Eu quis dar. Deus se apresentou para mim, eu te dou. E no canto do Magnificat, quando ela aparece para Santa Isabel, ela canta assim: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada significa feliz. Né? E de fato é, não? Olha aqui, o que a gente tem aqui no nosso retábulo? Nossa Senhora, né? Cada quarto dessa casa tem um quadro de Nossa Senhora. Quantas igrejas aqui no Rio de Janeiro é homenagem a Nossa Senhora, né? E isso no século passado, no século XIII, no século V. Quer dizer, não tem ninguém na história que seja tão venerada como ela. Né? Quer dizer, todas as gerações me chamaram bem-aventurada, feliz. Não, e assim, foi assim mesmo. Por quê? Porque eu dei para Deus tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Né? Mãe, me ajuda a dar-me sem reservas. De graça eu recebi, de graça eu quero dar tudo o que eu recebi do teu filho, inclusive a minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste essa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.